Sejam todos bem-vindos, se inscreva, deixa um like, um comentário, um dislike, uma sugestão. Falar do São Paulo, ontem enfrentou o Internacional de Porto Alegre, São Paulo venceu bem. Mostrar um pouquinho da estrutura do São Paulo, como que foi a entrada do São Paulo, como que o quis Dorival colocar esse time em campo. E depois mostrar algumas imagens do jogo da equipe do Inter e do São Paulo. Falar um pouco das duas equipes e do que ocorreu nesse jogo entre São Paulo e Inter no Morumbi, no qual o São Paulo sai vitorioso e o São Paulo jogou até bem. Precisa evoluir mais? Precisa de algumas mudanças, alguns aspectos táticos? Precisa. Mas o Dorival vem colocando uma contundência nesse time, vem colocando... Esse time ontem mostrou mais um pouco de vontade, empenho, e isso é muito importante. Principalmente defensivamente, o São Paulo foi muito bem. Falar um pouco mais ou menos o que o Dorival quis aqui, mostrar só isso aqui rapidinho para vocês. Saída de bola de São Paulo, que o São Paulo queria mais ou menos era isso aqui no jogo. O Marcos Paulo entrava por dentro, quem fazia amplitude era o Caio Paulista. Do outro lado, quem fazia outra amplitude era o Alisson. E o Rafinha trabalhava por dentro em alguns momentos. Né? Porque já tinha um Caio Paulista que fazia essa profundidade. E o Marcos Paulo entrava por dentro, próximo ao Luciano. O Nestor e o Maia entravam pelo meio para fazer esse trabalho de distribuição de bola. E o Alisson era o cara que abria na ponta também na amplitude. Em alguns momentos também entrava pelo meio também. Né? E o Rafinha ele estava sempre ali trazendo uma questão mais de apoio a fase defensiva do São Paulo na saída de bola. E mais ou menos isso quis o São Paulo. Tanto é que o Inter apostou muito em jogar nas costas do Caio Paulista, né? Você vê em alguns momentos ali o Igor Gomes avançando bastante ali, atacando as costas do Caio Paulista no São Paulo ali, tentava atacar também o lado do Rafinha, mas o lado do Caio Paulista é um lado mais frágil do São Paulo, por ele não ser um marcador nato, né? Um lateral realmente. Então é um dos lados mais frágeis ali que você vai ter que o último adversário busca atacar. Mas acho que o Beraldo fez um grande jogo também, ajudando bastante ali o Caio Paulista nessa questão. Né? E o Igor Gomes, ele te dá uma profundidade no Inter, o Igor Gomes, ok. Mas defensivamente peca bastante, não é um jogador tão bom assim defensivamente. E o São Paulo começou também a achar espaços ali. Né? Teve alguns momentos de dúvida do Igor Gomes a quem marcar, Caio ou Marcos Paulo. Tanto é que depois tem substituição, vou falar mais pra frente, a entrada do Bustos, para trazer mais força, uma marcação melhor. Tentou ali o Mano Menezes, mas também não trouxe muita resultado positivo. Tá bom? Vamos mostrar um pouco das imagens do jogo pra gente ir trocando ideia falando desse jogo do São Paulo e Inter. Aqui no início dessa imagem vocês podem dar uma observada aqui, o São Paulo marcando a saída de bola do Inter no início de jogo, né? Mas o Igor Gomes ele ficava sempre livre ali do lado. Isso foi no decorrer do primeiro tempo também. O Igor Gomes sempre ficava livre ali para receber essa bola em profundidade. Tanto é que aqui você tem um espaço do Igor Gomes aqui, na progressão. O time do Inter é totalmente compactado. Ali no meio, o time de São Paulo compacta bastante também ali na zona da bola, faz aquela aglomeração, né? Na zona da bola a equipe de São Paulo. Buscava sempre marcar a zona da bola. Então a abertura na amplitude, isso é evidente que vai ocorrer. E o Igor Gomes buscava bastante aquela profundidade nas costas ali do Caio, nessa abertura que ficava na amplitude. E essa bola chegava até para o Igor Gomes, mas não tinha tanta eficácia, né? Mas buscou atacar aquele lado da equipe do Inter no primeiro tempo, bastante. Novamente aqui a bola chega para o Igor Gomes, você tem um São Paulo totalmente compactado aqui. O time do São Paulo com superioridade numérica nesse último terço de campo. E aqui do lado você tem o Igor Gomes ali recebendo essa bola em liberdade para dar uma progressão ali, um cruzamento na área, buscando o Adriano, ali o Luiz Adriano. Mas acabou não acontecendo da forma que o Mano Menezes pensou, eu creio. Aqui você vê outro lance, que a equipe do Inter também, quando buscava trabalhar do lado do Rafinha, o Rafinha saltava a linha de marcação. E esse saltar a linha de marcação, você tem que estar muito pronto para fazer isso, tem que estar muito ajustado essa movimentação, porque você pode ali deixar um espaço nas costas, como aconteceu aqui. O Enderson recebe essa bola, o Rafinha salta para marcar o Enderson, mas o Depena passa nas costas do Rafinha com velocidade, e o Gabi ainda está voltando, que é um volante que poderia recompor esse espaço do Rafinha, cobrir o Rafinha nesse salto. Mas o Arboleda estava muito esperto, então o Arboleda ele conseguiu cortar, ali antecipar e tirar o espaço do Depena, né? Se o Arboleda não antecipa ali, não se movimenta, o Depena tinha um espaço livre ali para chegar na cara do Rafael e até sair o gol do Inter, aí seria o primeiro gol do jogo. Então algumas movimentações, o Inter tentou realmente trabalhar pelo lado de campo em alguns momentos, tentou realmente buscar amplitude ali para achar um caminho para atacar a equipe do São Paulo, né? Aqui novamente, vocês dão uma olhadinha aqui nesse lance, você tem um lance aqui do Inter, aí já foi uma tomada de decisão errada do Inter, eu acho. Eu creio que foi uma tomada de decisão errada,
que essa bola chega aí no meio desse miolo, o São Paulo tá fazendo uma pressão ali na marcação da bola, o jogador do Inter busca o Luiz Adriano, mas do outro lado você tinha o Igor Gomes ali descendo em velocidade. Se essa bola chega pro Igor Gomes, ele atravessa ali livre de marcação e podia dar um passe ali e até o Inter buscar esse gol. Então acho que a tomada de decisão do Inter aí foi errada nesse momento, desse lance contra a equipe do São Paulo. Para mim foi um jogo bem movimentado, eu gostei, eu acho que o Inter pegou muito na marcação. O São Paulo teve tranquilidade de jogar no meio campo, de achar espaço para rodar a bola. Aqui já vamos falar do São Paulo. Você tinha o São Paulo que saía jogando, o Inter marcava pressão, não era uma pressão alta, mas era uma pressão ali com o Luiz Adriano tirando o espaço de passe do Arboleda, mas no meio campo ali você tinha o Gabi e o Pablo Maia totalmente marcados ali, marcação individual, mas um homem na sobra. Então a opção era o Rafinha ou o Beraldo. Então o Rafinha era a melhor opção pela progressão aqui do lado. Se o Rafinha recebe essa bola, tu já tem uma progressão aqui, uma abertura. O Rafinha, por ser lateral, ele tem essa ideia do que fazer com a bola no momento certo do lado de campo, né? E pela experiência também. Aqui você vê a continuidade. O Alisson baixava para receber essa bola, que o Rafinha buscava pro Alisson, né? Ele baixava para receber. Você já vê dois jogadores do Inter marcando o Alisson, mas essa marcação dos jogadores do Inter abria espaço nas costas do Inter pro Alisson até buscar jogadas nas costas também. Aí você já vê o Pablo Maia aproximando, o Nestor afundando ali, descendo a profundidade, os espaços nas costas que era deixado ali pela movimentação do time do Inter. Então o São Paulo tentava jogar no entre linhas ali nessa movimentação. Mas essa movimentação do Alisson trazia o time do Inter para um lado de campo. Vou ter que me tirar aqui do lado. Você vê aqui em cima o Igor Gomes, o lateral do Inter, ele descia para recompor a linha de 4 ali justamente com o Vitão, o Mercado e com o René. Do outro lado você tinha o Caio Paulista, que aprofundava com liberdade. Quando não era o Caio Paulista, você tinha o Marcos Paulo, aprofundando naquele espaço vazio que a equipe do Inter deixava. O Igor Gomes, ele ficava meio perdido em quem marcar em alguns momentos. Então ele entrava por dentro para tirar o espaço do Marcos Paulo, mas deixava espaço nas costas pro Caio Paulista. Uma sugestão que seria pro Mano Menezes, se é que eu posso dar uma sugestão pro Mano Menezes por ele ser um treinador, também sou treinador, mas ele tem muito mais experiência que eu e tenho que respeitar isso. Era uma linha de 5 talvez ali para tirar essa amplitude do Caio Paulista. Poderia um volante entrar ali no meio e deixar o Igor Gomes marcando o Caio Paulista. Poderia ser uma sugestão, não sei. Aqui novamente, aqui você vê novamente a equipe do São Paulo, o Alisson com a bola, ainda é o mesmo lance decorrente. O Alisson com a bola, você vê a movimentação do Pablo Maia no meio, o Nestor entre dois marcadores, entre o Vitão e o René. O Igor Gomes fecha por dentro para marcar o Pablo Maia, ou talvez ali a entrada do Gabriel, talvez também, mas o Pablo Maia entrando por ali. O Igor Gomes fechava naquele setor ali. Então, em cima, você tem a liberdade do Marcos Paulo para uma bola invertida do Alisson. Você vê como a equipe do Inter, em alguns momentos, se perdia nessa linha e deixava os espaços nas amplitudes para o São Paulo buscar ali trabalhar. Então, realmente, a saída do Igor Gomes foi mais por essa questão também. Aqui uma tomada de decisão errada do São Paulo. O São Paulo teve a oportunidade de achar os espaços nas amplitudes, teve. Mas aqui você vê o Marcos Paulo. Aqui ele só tinha uma opção. Aí não existe duas opções nem três opções. É uma opção apenas. Um jogador que pensa rápido, ele vai pensar nessa opção, que era tocar a bola aqui atrás. O Marcos Paulo tenta chutar essa bola sem ângulo nenhum. Aí fica difícil. Poderia ser o primeiro gol do São Paulo aí, né? Era 7 minutos, eu acho. O São Paulo poderia ter abrido para cá nesse momento. Então, tomada de decisões erradas, ela implica no jogo. É necessário, a tomada de decisão tem que ser muito rápida, o jogador tem que pensar muito rápido no que vai fazer com a bola e tentar passar para o seu companheiro que está na melhor posição. E aqui a melhor posição é essa bola voltar atrás com uma finalização livre ali, frente a frente com o goleiro do Inter. Não, ele tentou chutar sem ângulo e a bola nem chegou no gol, foi do lado de fora da rede ali. Então, bem complicado tomar a decisão do Marcos Paulo ali. É bom pensar direitinho no que tem que fazer em alguns momentos, né? Aqui o time do Inter no segundo tempo muda. O Igor Gomes sai, entra o Bustos, né? A entrada do Bustos é mais por uma questão de que o Bustos é um jogador mais força que o Igor Gomes. O Igor Gomes ele tem uma velocidade melhor, ele ataca os espaços melhor que o Bustos, mas o Bustos ele é um jogador que ele pode atacar os espaços, também pode, mas ele marca muito melhor que o Igor Gomes lá atrás, na linha, ele recompõe muito melhor. Mas o problema que acontece aqui é o seguinte, o Bustos ele entra pelo Mano Menezes para marcar a descida do Caio Paulista, para anular o Caio Paulista. Até marquei o Caio Paulista aqui em vermelho anulado, para anular o Caio Paulista, ok. Mas
A dúvida do Bustos em algum momento era o seguinte: quando ele olhava o Caio Paulista descendo em velocidade, o Marcos Paulo estava passando já do lado, entrando por dentro. O Marcos Paulo entrava por dentro, o Caio Paulista vinha por fora. Então o Bustos ficava no meio dos dois ali, sem saber mais ou menos o que fazer. Porque o Baralhas, que entrou também no jogo no início, ele tinha a visão dele já olhando o jogador do São Paulo do meio, que era o Pablo Maia, o Nestor. Então ele ficava meio perdido também. Pô, se ele sai ali, deixa o jogador no meio livre. E ficava perdido também o Bustos. Marca o Marcos Paulo ou marca o Caio Paulista? Melhor opção é entrar no Marcos Paulo. Então o Bustos, ele fechava a linha por dentro. Aí você observa o Bustos, ele entrando por dentro, marcando o Marcos Paulo, até escrevi errado, escrevi Bastos, né, ali, mas é Bustos, marcando o Marcos Paulo. Você vê o meio campo ali já, não sei se é o Depena ali, ou o Baralhas, olhando a movimentação da bola, onde a bola está sendo gerada, a criação do lance. E o Caio Paulista entrou nas costas do Bustos livre. Então a entrada do Bustos pelo Mano Menezes não trouxe muito efeito. Essa é a grande realidade. Não trouxe efeito. O Bustos ele entrou no início, né, ali, no segundo tempo já. No início do segundo tempo. Não trouxe muito efeito. Tanto é que depois dos 69 minutos ele põe o Luca no lugar do Luiz Adriano. Depois entra o Pedro Henrique, mas o Luca ele entra para trazer mais movimentação no ataque do Inter. Aí depois o Dorival Júnior muda, né? O Dorival Júnior muda. Porque aqui estava tendo espaço ainda. O Dorival Júnior muda, aí entra o Carelli. O Carelli, ele entra aos 63 minutos do segundo tempo. E o gol do São Paulo vai sair aos 70. A entrada do Carelli foi uma atacada ótima do Dorival Júnior. Parece que não, mas foi uma atacada de mestre. Por quê? Você tinha ali o Marcos Paulo, mas o Marcos Paulo não é um cara do corpo a corpo. É um cara até de 1 contra 1 aí, ok, beleza. Ele até consegue dar um drible, quebrar uma linha. Mas o Carelli é o cara de força. O Marcos Paulo não ia aguentar o Vitão e o Bustos juntos, marcando. Já o Carelli conseguiu se desvencilhar do Vitão, se desvencilhar do Bustos, fazer o domínio de pivô, que ele faz muito bem, rolar atrás para a chegada do Pablo Maia e saiu o golaço do Pablo Maia que saiu. Então a entrada do Carelli foi eficaz. Ele entra aos 63, aos 70 saiu o gol. Então o gol saiu no processo ali até que próximo. E foi o São Paulo para mim aí, o Dorival Júnior coloca o São Paulo em campo e eu tô vendo aí um São Paulo que tá começando a ter mais consistência. Tô achando que é um São Paulo com mais consistência. Um São Paulo, como eu até anotei aqui, mas eu acho que eu já perdi aqui. Eu acho que é um São Paulo aí com mais consistência, dedicação. Achei o São Paulo muito mais dedicado em campo. Precisa melhorar? Precisa melhorar a torcida de São Paulo. Claro, precisa melhorar. E vocês, torcedores de São Paulo, podem ter certeza disso. Mas essa vitória do Inter, sendo o São Paulo que não era a equipe em campo favorita, não pela camisa, claro que não, são duas grandes equipes, mas pelo momento, e vence o Inter no Morumbi bem, isso dá uma moral pro São Paulo. São Paulo, imaginava o São Paulo no início do campeonato muito pior, hoje não, o São Paulo tá lá em cima. Ok, então manter isso aí, manter. No futebol, tática é importante, técnica também, mas o mais importante é o associativo de comissão, jogadores em campo. O associativo. O associativo se juntando com a contundência, se juntando com a dedicação. Você tendo isso em campo, a técnica, a tática vai ser menos, vai ser menor. Não vai ser tão necessário assim. Vai precisar, vai. Mas você tendo dedicação, companheirismo, associação, seja ela no modo tático, também no modo também afetivo com o seu companheiro, de estar junto ali, um ajudar o outro, o time vai para frente, o time consegue ter bons resultados, porque temos exemplos de times menores, com menos possibilidade técnica, menos qualidade técnicas, que tem bons resultados e são campeões assim. Beleza, gente? Esse é o vídeo, espero que vocês gostem. Deixa um like, um comentário, um dislike, uma sugestão. Boa sorte ao São Paulo. No final aí desse dia, eu vou fazer o calendário do São Paulo aqui para mostrar para a torcida do São Paulo mais ou menos o tempo que tem o Dorival Júnior para treinar o time. Espero que vocês gostem também. Vou fazer um calendário aqui, a gente vai bater um papo legal aí do tempo de treinamento entre os jogos ali que tem a equipe do São Paulo. Tá bom? Um abraço, até a próxima.